Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui em mais um dia de leitura bíblica anual. No nosso 18º dia, nós daremos início à leitura do livro de Êxodo. Eu gostaria de pedir a você que, se possível for, curtir, comentar, se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo. A expansão desses vídeos, o compartilhamento através da sua vida, vai alcançar mais vidas e mais pessoas vão crescer também em graça e conhecimento. Vamos para o vídeo? No capítulo 1 do livro de Êxodo, a palavra do Senhor fala um pouco sobre o crescimento do povo hebreu no meio do Egito. A palavra do Senhor diz que, de fato, eles começaram a crescer e numerosamente. Não sei se você se recorda, eles se estabeleceram na terra de Gozém, ao lado do Egito. E a palavra vai dizer que, de fato, eles crescem bastante. O número vai avançando, avançando, avançando. E isso chama a atenção de um novo faraó, que não conheceu a José. É bem provável que ele se esquecera da ação de José, ou até mesmo não tenha ouvido falar que um homem hebreu, nascido de fato de Jacó, de Israel, tinha, além de salvar, além de ter salvado todo o povo, toda a nação egípcia, fez com que o Egito tivesse tomado também a proporção que eles teriam naquele dia, naqueles dias atuais. A palavra do Senhor diz que esse faraó, temendo de fato o crescimento desse povo ali ao lado do Egito, bem colado, vinculado ao Egito, diz que de fato eles começavam a afligir o povo com serviços escravos, Eles começaram a oprimir de fato aquele povo com um jugo muito pesado, com trabalho forçado, de fato dificultando ali realmente a vida daquele povo. A palavra do Senhor diz que ele decreta, ainda no capítulo 1, que todas as parteiras matassem todos os filhos homens, todos os meninos do sexo masculino que nascessem das mulheres hebreias. Porém, as parteiras, de fato, com muito medo do Senhor, temendo ali realmente a ação de Deus, não fazem isso. E como uma última medida, desesperada para realmente conter o crescimento dessa nação estrangeira crescendo dentro do Egito, a palavra do Senhor diz que o faraó determina que todos os meninos nascidos de hebreias, das mulheres hebreias, fossem lançadas no Nilo. Isso aqui já começa a nos chamar a atenção realmente no simbolismo que o livro de Êxodo traz. Porque o rio Nilo, Nilo ali, o povo egípcio, ele tinha ali como um deus, Existia o deus Nilo, o deus do rio Nilo. E aí o sacrifício humano, do povo hebreu também traria realmente, segundo ao ver daquele povo, daquela nação ali pagã, realmente uma maneira de tributar ao seu Deus, o Deus Nilo ali, com o sacrifício desse povo hebreu. Já no capítulo de número 2 do livro de Êxodo, a palavra traz agora um foco para a vida de José. José ali nascendo de Joquebede, e Joquebede ali aflita pelo fato de ter um filho gerado ali do sexo masculino. A palavra do Senhor diz que ela teme ali pela vida da criança, E num ato desesperador, ela coloca esse neném num cesto, betumado às margens do rio Nilo. E agora a Bíblia vai dizer de fato que essa criança, ela por uma obra do Senhor, é encontrada pela filha de Faraó, E a filha de Faraó decide adotar então essa criança. Olha que coisa interessante, é bem provável que você vai ter a sua atenção voltada agora nesse exato momento, porque, de fato, a palavra do Senhor vai falar sobre as coisas que circundam realmente a vida desse jovem, Ele é colocado no cesto e é encontrado justamente pela filha de Faraó. A filha de Faraó precisa de uma ama. E aí eles indicam realmente a própria mãe de a própria mãe de Moisés, para que pudesse amamentar essa criança. Olha que cuidado maravilhoso. Aquele menino ali nasceu com um decreto de morte. O inimigo já tinha decretado a vida daquele menino, a morte daquele menino. E aí o Senhor, com a mão poderosa, vai lá e pega esse menino e coloca debaixo das mãos de Faraó. Agora ele está sendo cuidado pela filha de Faraó. Olha que coisa interessante. Isso serve como uma aplicação para mim e para a sua vida. Às vezes os decretos são ruins, mas o Senhor tem poder para fazer aquele que decretou o seu mal te dar respaldo, te dar cuidado. Então, de fato, aquele que decretou a morte dos meninos juntamente com a vida de Moisés, agora tem que cuidar de Moisés, cuidar dos planos de Deus. Isso é maravilhoso. A palavra do Senhor, ainda no capítulo de número 2, fala sobre o crescimento de Moisés. A palavra também diz que ele crescendo ali era um menino muito formoso, muito querido, provavelmente de uma autoridade ali dentro
do povo egípcio, né? E diz também que ele viu ali certas injustiças acontecendo ali com o seu povo, e uma dessas injustiças ele toma uma atitude que muda a sua vida de uma vez por todas. Moisés reage com violência e ceifa a vida de um egípcio. Essa morte, né, de fato, ele ainda tenta ali esconder o seu pecado, esconder o seu homicídio na areia, mas a palavra do Senhor diz que o próprio hebreu, né, viu aquilo ali e no outro dia até o questiona. Esse questionamento faz com que ele tema a sua própria vida e fuja, né? A palavra do Senhor diz que ao fugir ele vai para as terras de Jetro e ali casa com uma de suas filhas, né, passando 40 anos ali naquela terra, uma de suas filhas chamada Zípora. E assim nós finalizamos a leitura do capítulo de número 2. Já no capítulo de número 3, a palavra do Senhor fala sobre o encontro de Moisés com Deus. A palavra diz que, de fato, Moisés estava no deserto e viu uma sarça que se ardia, mas não se consumia. Era um fogo que, de fato, clareava, mas esse fogo não diminuía o tamanho da sarça. Muito curioso, ele chegou ali para ver o que de fato estava acontecendo e a palavra do Senhor diz que daquela sarça veio a voz do Senhor, falando: olha, Moisés, tira a tua sandália, pois aonde tu estás pisando é terra santa. Olha que coisa interessante. O Senhor se mostra ali através de um fogo que arde, mas não consome. E através daquele exato momento o Senhor faz ali uma proposta, um convite, uma inclusão de Moisés ao seu propósito. E nós vemos no decorrer desse capítulo que Moisés ele se opõe e ele começa a colocar dificuldades para responder de fato a esse chamado de Deus. E às vezes a gente quando lê fica nos questionando: nossa, Moisés ali ele foi um pouco covarde, ele deveria ter respondido de pronto. Mas é uma realidade que se parece muito a nós. Muitas das vezes o Senhor nos chama para propósitos, nos chama para trabalhos, nos chama para exercer realmente autoridades que já nos foi delegada, e nós não respondemos como Moisés, colocando dificuldade, mas simplesmente nós não nos adaptamos à vontade de Deus. Isso é uma maneira covarde também de nós reagirmos a esse chamado do Senhor em nossas vidas. O chamado de Moisés era justamente, o chamado de Deus para Moisés era justamente para que ele se estabelecesse como resgatador daquele povo, né? E foi necessário que o Senhor realmente o instruísse com um pouco mais de rigidez para que ele respondesse esse chamado divino. E no último capítulo do nosso dia de hoje, a palavra fala que Moisés ele aceita, né, essa incumbência. Ele fala: então tudo bem. Então eu gostaria que realmente você pudesse designar de fato Arão para que ele pudesse me auxiliar, porque ele fala melhor que eu. E Arão era irmão de Moisés, filho também de Joquebede. Então, a palavra do Senhor no capítulo de número 4 vai falar sobre a circuncisão do filho de Moisés e fala também sobre a maneira com que ele aceita esse chamado. Deus ele estabelece sinais para que ele pudesse mostrar que não era somente pela força do próprio braço que ele tiraria o povo, mas existia uma força maior, uma força sobrenatural, uma força espiritual que com mão forte resgataria todo aquele povo. E aqui nós começamos a nossa saga, de fato, nessa decisão em que Moisés, né, tem para resgatar o povo, e Faraó sendo rígido ali, de fato o Senhor endurecendo o coração de Faraó para que o Senhor pudesse manifestar a sua glória, o seu agir e o seu poder sobre todo aquele povo que ainda estava cativo. Eu gostaria de finalizar esse vídeo agora pedindo a você encarecidamente que curta, que siga e que, se possível for, compartilhe o nosso vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Porque se é bênção para você, é bênção para alguém que está ao seu redor.